A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Nunca se falou tanto nesse país em agricultura regenerativa, do quanto o Brasil faz pela natureza, pela ecologia, a importância de se recuperar pastagens. A agricultura, de certa forma, vem invadindo as pastagens degradadas e transformando os cenários. Enfim, estamos em mais um desses momentos de transformação. E, nessa transformação, o engenheiro agrônomo tem um papel cada vez mais fundamental, né? Hoje eu vou conversar com um amigo de longa data, entendedor absurdo de sua área, Hamilton Bandeira, que agora é gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação na SBS Green Seeds. Você tá chique, hein? Te falar um negócio. Se esse nome desse cargo aqui representar tudo em dinheiro, meu amigo, tá feito. Como é que você tá? Já pensou, ô Divino? Sempre uma satisfação estar aqui com você, falar do agro, né, e ajudar a levar informação para a turma. Sempre uma honra estar aqui e dividir esse espaço contigo. Aproveitar para parabenizar o trabalho excelente que você vem fazendo, como sempre, como um dos maiores comunicadores do agro do Brasil. Cara, receber você aqui presencialmente eu te falar uma coisa, chique, viu? É de estender o tapete. Você tem viajado muito, né, Hamilton? Divino, bastante, bastante. A gente atende todo o território nacional e está tendo muita demanda, né? Como você falou, é um tema que está em evidência e a gente tem que rodar com a turma, conhecer a realidade de cada região, entender as dificuldades, os problemas para conseguir posicionar melhor as tecnologias e ajudar os nossos produtores, seja pecuarista, agricultor, a produzir mais, produzir melhor, produzir de forma mais sustentável e, é claro, ganhar mais dinheiro, né? Como é que eu acho que foi a última vez que uma das últimas vezes que a gente conversou, você falou, olha, tem novidade vindo por aí, mas eu não posso falar nada, tal, tem transformações acontecendo. Como é que aconteceu esse convite para você? Porque você estava muito bem onde você estava, né? Estava muito bem e tal, trabalho avançando, respeitado, a galera lá alto nível, e de repente você dá essa guinada na vida. Conta um pouco pra gente como é que foi. Então, Divino, a gente estava fazendo um trabalho sério, né? E vai divulgando os trabalhos, o pessoal vai vendo. Essa empresa que eu estou trabalhando agora, a SBS, é uma empresa relativamente nova, né? Foi feito uma fusão e criou-se essa joint venture, que na verdade é a Semembrais, que é uma empresa que tem tradição na parte de semente de forrageiras, com mais de 50 anos de tradição, que fundiu com a parte de forrageiras da Boa Safra, que tem muita tradição, né, na parte de semente de grão, soja, milho e sorgo. E aí concretizou-se o negócio no final do ano passado, estava passando por um processo de expansão e eles entraram em contato, né, pensando nesse novo projeto, nesse novo modelo, estava precisando de alguém para assumir essa parte do P&D e inovação, e a gente foi conversando, foi alinhando, viu que a proposta tinha um sentido e convergia as ideias, e não foi uma decisão fácil, como você falou, estava muito bem, numa empresa excelente, trabalhando num grupo que eu me sentia privilegiado de fazer parte daquele grupo, mas a vida é feita de desafios, é feita de mudanças, e naquele momento eu vi que estava na hora de me propor um novo desafio e tentar esse crescimento. E como é que tem sido esse desafio? Divino, muito trabalho, correndo muito, você tem visto aí, eu tô rodando o Brasil, né? A gente tem feito muito treinamento, muita palestra, conhecendo o cliente, conhecendo a realidade de cada região, mas as coisas estão acontecendo, estou bastante satisfeito, estou feliz, né? Fazendo muita amizade, né? E ajudando a turma a entregar resultado. Como é que é essa dinâmica, Hamilton, de fazer um trabalho no país inteiro? Porque a gente tem diferenças regionais, diferença de solo, diferença de clima, de chuva, diferença de tudo, né? De vegetação. E você
logicamente, tem que adaptar o seu trabalho, o seu produto a cada uma dessas regiões. Como é que é isso? É um desafio grande, né? Mas no final é gratificante, porque é aquele trabalho de formiguinha. Você vai conhecendo aos poucos, e além de tudo isso que você falou aí, você tem efeito ambiental, você tem efeito climático, você tem perfil de produtor também, você muda tudo, a dinâmica, muda o manejo, muda o tipo de solo. E é importante a gente conhecer a realidade de cada região. Não necessariamente o que se aplica. Ó, a semana passada eu estava no norte, lá rodando Rondônia e Acre. Quando eu saio do Mato Grosso, entro em Rondônia, começa a mudar um pouco a condição climática, perfil de produtor. Quando eu passo a ponte e vou para o Acre, já é totalmente diferente. Não necessariamente o que eu consigo aplicar de tecnologia para uma região vai ser aplicável e entregar o mesmo resultado para outra região, e principalmente quando a gente fala de um produto técnico, como forrageira e cultura de cobertura, né? A gente sabe que a gente está muito evoluído na pesquisa, na ciência, no conhecimento do uso dessas ferramentas, mas em algumas regiões está começando a trabalhar agora. Você muda a cultura, vai para Minas, vou trabalhar com café. As demandas já são diferentes, a exigência é outra, o manejo é outro. Você tem que ter o cuidado de ter um manejo antes da florada do café, por exemplo, que o café floresceu, você não pode entrar mais com máquina na área praticamente para não interferir na florada, para não derrubar a flor, para não interferir na produtividade lá na frente. Então, se você tiver que fazer um manejo, por exemplo, numa roçada, alguma coisa, você tem que fazer isso antecedendo a florada ou lá na frente. Então, muda muito, apesar de ser, às vezes, o mesmo material que eu vou posicionar para essa cultura, o material que eu vou fazer uma palhada para uma soja lá na frente também, mas o manejo muda, a dinâmica muda e a expectativa do cliente, do produtor em relação a isso muda. Você tem mudança em relação a tipo de solo. Quando a gente vai para a Amazônia, entre ali Rondônia e Acre, o grande desafio lá é chove muito, solos muito argilosos e tem uma grande faixa de área lá que encharca. E aí, quando a gente pensa na pecuária, o desafio é posicionar materiais que sejam tolerantes a encharcamento e conseguir fazer um bom manejo disso. Então, assim, não é fácil e a gente não consegue fazer isso sozinho. Então, na verdade, a gente tem uma equipe no Brasil inteiro que conhece, né, tem propriedade da região, e essa equipe acaba orientando a gente nas ações e juntos a gente consegue ir construindo as soluções para cada sistema. É tão interessante, porque você falou de café. Se você vai plantar café em Minas, é de um jeito. Se você vai plantar no Espírito Santo, é outro jeito. Se for São Paulo, é outra coisa. Se for na Bahia, totalmente diferente. E tudo é café, né? Mas acaba que cada um é de um jeito, o manejo é diferente, a geografia é diferente, né? Um não pode entrar máquina, o outro já pode, um é só manual, né? A agricultura, acho que ela tem essa beleza, né? E a pecuária também. Demais. Né? Eu fui para o Rio Grande do Sul, lá para a Expo Inter. Cara, eu nunca vi tanta raça de gado diferente na minha vida. Ovinocultura. Aqui a gente nem sabe o que é ovinocultura direito, em Goiás. Cara, era tanta raça diferente. E aí eu fui. Aí você vai, jornalista, não aguenta, né? Sai perguntando, sai pesquisando. Cada uma tem uma razão de ser. E aí o cara tem um cara que gosta dessa, tem um cara que gosta daquela por determinada razão e tal. E é muito interessante isso. E é essa diversidade que eu acho que faz com que o Brasil seja essa potência que é. Exatamente. Quando a gente pensa na agricultura, quando a gente pensa na pecuária e principalmente, né, Divino, conseguir entregar lá na ponta, lá na prateleira, o que o cliente, o que a sociedade precisa. Então a gente precisa dessa diversificação, a gente precisa dessa diversificação de culturas, de sistemas, porque, por exemplo, vamos falar de um produto que todo brasileiro gosta muito, o queijo. O que interfere muito na qualidade do queijo? O leite. O que interfere na qualidade do leite? O sistema. E aí o que vem? A dieta da vaca, a altitude,
o modelo do sistema de produção que vai interferir na gordura do leite, no teor de proteína e no final aquele ambiente ali junto com os micro-organismos vão determinar a maturação daquele queijo. Aí você pega um exemplo, o queijo canastra. Você só vai comer queijo canastra com aquela qualidade na região Lá na região. da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Porque tem uma altitude determinada, os animais têm uma dieta que dá aquela qualidade do leite com aqueles níveis de nutrientes que no final isso vai, né, interagir em sinergismo com o meio ambiente, com a microbiota no processo de maturação e você vai ter aquele tipo de queijo único, que é um nicho que todo mundo gosta, que é um queijo premiado internacionalmente. Então, se fizesse do jeito que faz em qualquer região do Brasil, não chegaria nesse nível de refinamento e de qualidade de um determinado produto. E isso é feito porque o cliente quer e o cliente gosta. É igual cerveja de abadia, as cervejas belgas. Exatamente. Não adianta você querer fazer aquela cerveja aqui no Brasil. Não resolve. Os micro-organismos que estão no ar são diferentes. Então você pode até tentar. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Mas vamos falar um pouco de planta de cobertura? Vamos. O que é essa danada dessa planta de cobertura? Quando a gente fala de planta de cobertura, envolve uma grande diversidade de espécies, mas basicamente a gente está falando de plantas de serviço, né? A gente tem muito a preocupação e o foco em falar em plantas que entregam algum produto. Claro que isso é o foco principal, porque é esse produto que vai virar dinheiro lá na frente. É o que eu vou comercializar, é a soja, é o milho, é o sorgo, é a carne, é o leite, o bezerro. Mas, para construir sistemas mais dinâmicos, sistemas mais resilientes e sustentáveis, eu preciso trabalhar o solo. E aí, quando a gente fala em plantas de cobertura, a gente está falando daquelas culturas que eu vou utilizar com o objetivo principal de cobrir o solo, de proteger o solo e que, principalmente, elas podem trazer diversos benefícios para o sistema de produção e gerar um sinergismo positivo para mim trazer melhoria em produtividade, para reduzir infestação de plantas daninhas, para reduzir incidência de doenças no solo, principalmente. Fala-se muito no uso de planta de cobertura numa área de abertura, por exemplo. Quando você está iniciando a agricultura em determinada área. Aqui aconteceu muito, regiões de solo muito pobre, arenoso, né? Então, o solo compactado tem essa importância. Mas e num solo que já vem sendo utilizado para a agricultura há muito tempo? Também é importante? Muito boa essa pergunta, Divino, porque muitas vezes a gente preocupa muito apenas com aqueles solos mais pobres das áreas de abertura, que o desafio é muito maior. Faz total sentido você colocar uma diversidade de espécies, aí você pode colocar uma graminha, uma leguminosa individualmente, ou, né, em consórcio, que eu até prefiro, que aí você traz muitos benefícios para o sistema, mas mesmo sistemas que já estão consolidados há muito tempo, né, sistemas de alta produtividade, a gente tem observado que esses sistemas estão chegando no seu teto produtivo e mesmo aumentando dose de fertilizante, aumentando o uso de químico, eles já não estão se sustentando. Você já não consegue aumentar a produtividade e você também, muitas vezes, já começa a ter declínio em produtividade e elevação de custo. Por quê? Porque o solo é um sistema complexo.
né? E principalmente a microbiota do solo é algo que não é de imediato. Você não vai conseguir restabelecer e selecionar os micro-organismos do solo entre uma safra e outra fazendo a aplicação de algum produto. Não tem nada na prateleira de nenhuma loja agropecuária, de nenhum mercado, que você vai colocar lá um determinado produto que vai aumentar a diversidade microbiana. E por que eu estou falando de micro-organismo? Porque micro-organismo é a base para tudo, né? Esses micro-organismos eles têm a função de decompor as substâncias no solo, eles têm a função de proteger a planta de outros micro-organismos que sejam patogênicos, eles ajudam a liberar nutrientes do solo que muitas vezes não estão disponíveis na solução. Vou pegar o exemplo do fósforo, que é um dos nutrientes que a gente tem maior dificuldade de utilizar ele em solos de cerrado, principalmente, porque muitas vezes ele está no solo, mas não está disponível para a planta, está dissolvido nos colóides. E a gente tem micro-organismos que eles conseguem lá quebrar essas ligações e disponibilizar o fósforo, ajudar na utilização de um potássio, por exemplo, produção de enzimas que vão estimular o crescimento da planta, né? O que a gente chama de micro-organismos que são promotores de crescimento. E para melhorar a biodiversidade desses micro-organismos no solo, a gente consegue dando condições para ele. Fonte de alimento, fonte de proteção, de multiplicação. E aí as plantas de cobertura elas têm um papel fundamental nisso. Porque quando eu coloco no sistema plantas com diferentes perfis de crescimento, fisiologia, tipo de sistema radicular, pivotante, axial, fasciculado, e elas produzem também o que a gente chama de exudados, né? Boa parte do que ela metaboliza é liberado via raiz e isso vai ajudar também a equilibrar o pH do solo e ajudar a servir de alimento para esses micro-organismos multiplicar e ajudar na seleção desses micro-organismos benéficos. Além de melhorar a estrutura do solo, estrutura de agregados. Então, quando você consegue melhorar a microbiota do solo, você consegue, aí vamos chegar lá na sua pergunta agora. Mesmo nesses sistemas mais tecnificados, que já estão consolidados há muito tempo, chega um momento que já não responde mais só ao químico, e aí você precisa dessa ajuda, trazer o equilíbrio para o sistema, para ajudar a planta a ter maior eficiência no uso dos nutrientes, ajudar essa planta a ter uma melhor imunidade e ter menor ataque de doenças, menor dependência de defensivos químicos. Vai ajudar também a suprimir a infestação por plantas daninhas e aí eu tiro a mão também um pouco de herbicida e sem contar que lá na frente, depois que eu dessecar essas plantas de cobertura, eu vou ter uma palhada que vai ser mais persistente no sistema e eu vou ter a liberação de nutrientes de forma lenta à medida que a planta vai utilizando. Então, por isso que mesmo nesses sistemas já consolidados, muitos produtores que são referência na região, inclusive, eles têm trabalhado muito com plantas de cobertura. Desde o início nós estamos falando de plantas. Plantas é plural, né? E você até usou a palavra mix de plantas, ou seja, entende-se que são várias plantas. Como saber escolher as plantas que o solo precisa? Isso é meio aleatório? Posso ir lá e pegar qualquer um e colocar junto? Ou não? Tem todo um estudo em cima disso. Não, Divino, para a gente definir qual que é o melhor posicionamento para cada sistema, a gente tem que entender primeiro o modelo do sistema de produção, como que é feito o manejo, o histórico da área, como que está a fertilidade e quais são os desafios. Por exemplo, a gente sabe que a gente tem disponível hoje algumas plantas de cobertura que têm alto potencial para reduzir multiplicação de nematóides na área. Vou dar um exemplo, as crotalárias, né? A gente tem planta também que tem alta eficiência na ciclagem de nutrientes, principalmente o potássio, o nitrogênio. Aí, como exemplo, a gente tem o milheto, a gente tem aí o feijão guandu, a gente tem plantas que, por exemplo, eu tenho um solo que o meu problema é compactação, mas eu não quero fazer essa descompactação usando máquinas na área. Eu quero que as plantas façam isso para mim. E aí eu tenho o nabo,
eu tenho o próprio feijão guandu, Que ele vai penetrar mais no solo, exatamente, vai ajudar quebrar a ali quebrar aquele... aquela camada. Uhum. As próprias braquiárias, a gente tem exemplo aí, algumas brisantas como o capim charaés, que tem uma alta eficiência em descompactação do solo. E sem contar que para aquelas regiões mais desafiadoras, onde eu tenho altitudes menores, temperaturas mais elevadas, menor volume de chuva, e às vezes eu não consigo fazer uma safrinha, e eu preciso de uma palhada que persista mais no sistema. Então eu preciso criar uma condição de materiais que eles produzam um grande volume de palhada, mas que também essa palhada ela degrade de forma mais lenta. E aí eu posso, nesse modelo, trabalhar um milheto consorciado com uma brisanta, exemplo do capim charaés, às vezes colocar uma proporção de alguma leguminosa junto para colocar nitrogênio no sistema, mas não necessariamente o mesmo mix ou combinação de plantas vai ser a melhor opção para qualquer sistema de produção. A gente tem que entender o modelo do sistema, tipo de solo, textura de solo e as problemáticas, os desafios, se é doença, se é nematóide, se é ciclagem de nutriente, né, se é supressão de plantas daninhas, e com base nisso a gente consegue personalizar e construir uma solução que seja a melhor opção para aquela situação. No mundo do agronegócio, informação é poder, e no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. Escolhidas as plantas, como é que eu vou saber a quantidade que eu vou colocar de cada uma e como é que eu vou fazer esse mix? Porque tem que ter, eu imagino, né, que deve ter uma homogeneidade nisso aí. Como é que funciona? Escolhido as plantas, Divino, aí a gente tem a possibilidade de fazer esse mix na nossa indústria, né? Coloca nas proporções adequadas de cada material e vai chegar na propriedade do cliente já pronto para o plantio. Já vai chegar o mix ideal. Tá. Todos esses benefícios que você trouxe aí. Uma dúvida que ficou aqui, uma pulguinha atrás da orelha. Eu coloco esse monte de planta lá. Vai haver alguma infestação de praga ou de doença que depois pode vir a prejudicar a cultura subsequente? Divino, uma das vantagens da gente trabalhar com uma empresa séria e idônea é principalmente a qualidade da semente. O que aconteceu muito no passado em relação à utilização de algumas dessas plantas de cobertura é que às vezes não tinha uma padronização, comprava direto do produtor final do campo, levava para dentro da fazenda, não tinha um processo de limpeza, separação, né? Melhoria dessa matéria-prima, processamento, e ia muita planta daninha. Então, nesses casos, você tinha muito problema de estar comprando, por exemplo, uma crotalária, mas está vindo com semente de alguma invasora e você ter um problema no final, né? Além disso, a qualidade da semente, né? Que principalmente quando a gente fala da pureza e da viabilidade de germinação dessa semente, vão garantir que essa planta vai se estabelecer de forma mais rápida na área, né? E em relação a doenças, a gente tem que entender muito a dinâmica do sistema para ver qual planta poderia ser uma problemática na multiplicação de alguma doença, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Mofo branco, que pode ser problema para algumas culturas. Existem plantas de cobertura que ajudam a multiplicar mais e eu devo evitar o nabo, por exemplo, em área que eu tenho histórico de mofo branco para evitar aumentar esse problema, né? Então eu acho que o grande desafio e diferencial é você posicionar as culturas de forma adequada, na proporção adequada e garantir que você está levando semente de qualidade. Hoje mesmo eu acabei de ir em uma área onde a gente está fazendo um trabalho com um parceiro e é legal você ver a satisfação dele no campo quando chegou
o que ele pediu, plantou e nasceu o que ele precisava. E ele tem a garantia que no final vai ter o resultado que é almejado. O Hamilton, na COP30, o Ministério da Agricultura, o MAPA, apresentou um projeto de recuperação de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas. Como que você acha que o Brasil vai conseguir fazer isso? Primeiro tem que entender se você acha que o Brasil vai conseguir fazer isso. E de que maneira vai conseguir fazer isso? Divino, primeiro, entra na parte financeira, né? Tem que ver o que vai ter de aporte em relação a isso para que esses produtores consigam recuperar essas áreas, porque pelo que a gente acompanha, ainda mais nesses últimos meses que eu tenho rodado aí, a maioria dos produtores dessas áreas de pastagem degradada não degradou porque o cara queria que degradasse, né? Muitos desses produtores eles estão sem recurso. E o próximo passo, o caminho, é entender, né, qual que será o direcionamento e definir as ações, né? A correção do solo, adubação e definir o posicionamento das culturas. E aí, trazendo para esse meio, às vezes, num primeiro momento, você consegue, né, trabalhar ali não só uma graminha forrageira, mas, por exemplo, colocar uma leguminosa junto, que vai ajudar, né, na ciclagem de nutrientes, vai ajudar a aumentar nitrogênio para o sistema e vai entregar mais proteína para os animais, ajudar a melhorar o desempenho, mesmo sabendo que depois de 2, 3 anos, talvez ela não persista tanto no sistema, mas que fez o seu trabalho no início, né? Sempre ter o cuidado em relação aos materiais que o animal pode pastejar, que não oferece risco, que não produz nenhuma substância tóxica, lembrando que as crotalárias não são recomendadas para pastejo. Mas eu acho que esse projeto ele é interessante, tem um grande potencial. Eu acho que uma parte dessas áreas elas vão virar agricultura, isso aí é inegável. E as áreas que vão ser mantidas em pecuária, é importante a gente ter um cuidado em fazer um bom posicionamento e construir um projeto que realmente ele tenha longevidade, porque o que a gente vê muito em áreas de pastagem degradada é o produtor que vai lá, reforma esse ano, mas, né, fez da forma que não deveria ser, né, não fez dentro do modelo ideal e depois de 2, 3 anos a área está degradada novamente e ele volta a ter que reformar e o custo fica muito elevado e ele começa a tomar prejuízo. Então eu acho que é algo que a gente precisa recuperar essas áreas, precisa aumentar a produtividade, tanto do ponto de vista da agricultura quanto da pecuária, a gente vê que o custo está cada vez maior, a margem está mais estreita, quando a gente vai ver em relação à pecuária, dados do nosso colega Maurício Palma, da Antenagro, a gente vê lá que nos últimos 31 anos o custo ele subiu 1,8 vezes a mais do que subiu o preço dos produtos, né, da pecuária. Então, o desafio ele está cada vez maior. Então, acho que a palavra-chave é eficiência, buscar ser mais eficientes no que a gente faz. A prova disso que você está falando é o leite, né? O preço do leite hoje, mais a concorrência com o leite importado aqui do Mercosul, que acaba quase que inviabilizando a atividade. Duas perguntas para a gente finalizar. Primeiro, aqui na nossa região, a gente ouve muito falar de agricultura regenerativa. Você que tem rodado o Brasil de norte a sul, lá fora, essa é uma palavra de ordem também ou é algo muito novo ainda? É algo que está começando. Eu acredito que Rio Verde e a região aqui, ela está bem avançada nisso, né? A gente tem muitos produtores de referências e que tem trabalhado não só com as culturas de cobertura, mas também com biológico, bioinsumos, já estão dominando a técnica. Quando a gente pensa principalmente nos biológicos, nos bioinsumos, é uma tecnologia que tem grande potencial, mas é muito sensível. Então, ela é muito técnico usar esse tipo de produto, esses posicionamentos. No Brasil inteiro se fala disso, mas na maioria das regiões está inserindo, está começando. Aqui está bem mais consolidado. E a última pergunta, como que você vê o futuro da pecuária no Brasil, também baseado no fato de que você tem rodado aí de norte a sul? Divino, é inegável que quem não se tecnificar na pecuária nos próximos 5, 10 anos não vai se manter na atividade. E eu vejo sim
Não é só mero otimismo, mas eu vejo uma pecuária mais eficiente, mais tecnificada e mais produtiva. Que a gente tem visto muita mudança, né? Eu fiquei impressionado, voltei na minha cidade natal, lá no Acre, e eu vi coisas que não existiam antes, né? Propriedades que têm trabalhado com manejo adequado de pastagem, reposição de nutrientes, manejo do pasto por altura, tem um sistema de terminação intensiva a pasto para ajudar a fechar o sistema, tem um confinamentozinho, ali do lado tem alguém com uma lavoura que ajuda a puxar também a tecnificação. Então, assim, eu acho que o caminho é esse e é isso que deve acontecer nos próximos anos. Eu não consigo precisar para você em quanto tempo isso vai acontecer, mas sem dúvida o perfil da nossa pecuária está mudando e a gente tem visto isso com números, quando a gente vê que nos últimos 30 anos a área de pastagem ela reduziu bastante e a produtividade tem aumentado. Então isso mostra que a gente está produzindo mais em menos área. E cada vez esse desafio vai ser maior, a pressão vai ser maior. Meu amigo, você tomou a decisão correta, porque você tem muito a oferecer. Onde você estiver, você vai voar demais, não só no sentido das viagens, né, dos voos, que acaba que fica meio chato. Até tem gente que fala assim, nossa, é bom viajar de avião. Não? É ótimo viajar de avião. O duro é você ficar no aeroporto lá, horas e horas, né? Então, nem tudo no mundo é só bom, mas parabéns, que você possa a cada dia mais crescer na empresa, que você possa oferecer o conhecimento que você tem, que é muito, né? E aqui, cada vez que você passar por Rio Verde, dá uma paradinha, vamos tomar uma água junto, vamos bater um papo junto, que a prosa é sempre boa. Divino, é sempre uma grande satisfação estar aqui com você, né, ajudando a divulgar, né, o agro, falar de temas relevantes de forma simples, né, de um jeito que o produtor consegue ouvir, consegue nos entender, ficar bem informado. E conte sempre comigo, sempre que precisar, né? Sempre que passar em Rio Verde, sem dúvida, a gente passa aqui, toma um cafezinho. Se tiver oportunidade de falar de alguma coisa, vai ser melhor ainda. Muito obrigado. E parabéns pelo belo trabalho que você vem fazendo aí. Muito obrigado. É isso aí, gente. Eu tenho falado muito com os meus convidados que a nossa audiência ela é muito heterogênea. Eu tenho aqui desde o pós-doutor me assistindo, me ouvindo, até a dona de casa. E quando a gente fala uma linguagem que a dona de casa entende, o pós-doutor também vai entender. E é isso que a gente faz aqui. Falar do agro, né? De um jeito fácil, simples e descomplicado. E eu conversei de um jeitão bem descomplicado com o Hamilton Bandeira, que é gerente de P&D, de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação na SBS Green Seeds. E nós falamos sobre sementes de capim, planta de cobertura, agricultura regenerativa. Falamos um pouquinho de cada coisa. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.